É uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, caro ouvinte. Eu pretendo falar com você hoje acerca dos perigos das decisões. Isso mesmo, os perigos das decisões. Nós iremos tratar de uma passagem bíblica no livro do Gênesis que vai mostrar a escolha de Ló e as suas consequências e vai nos oferecer esse entendimento sobre os perigos das más decisões. Eu quero convidar você, encarecidamente, você que tem Bíblia em casa, que tem condições de tomar em mãos, que a abra, por gentileza, em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Sagrada Escritura, capítulo 13. Nós leremos aí dos versículos 1 ao 13 e vamos aqui trabalhar esse tema tão importante acerca da escolha de Ló e as suas consequências, que vai nos mostrar os perigos das decisões, ou das más decisões. Gênesis capítulo 13, eu quero que você me acompanhe, você que pode, você que não tem condições para tanto, estou aqui para poder ler a Bíblia para você explicar e aplicar. Gênesis capítulo 13, versículos 1 ao 13, nós lemos assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dança ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ouvinte da palavra de Deus, durante a vida, fazemos muitas escolhas e tomamos muitas decisões. E o texto que lemos, além de falar da separação que houve entre Abrão e Ló, fala também da escolha que Ló fez. Como lemos nas Escrituras, Ló era sobrinho de Abraão. Abrão inicialmente, depois Deus trocou o nome dele para Abraão. Quando Deus chamou o patriarca Abraão, foi juntamente com ele o seu sobrinho Ló. E quando eles saíram do Egito, conforme o texto que lemos, o texto vai nos mostrar que tanto Abrão quanto Ló saíram com muitos bens, ou seja, eles saíram abastados do Egito, gado, vacas, de modo que, como observamos no texto, houve uma disputa, uma discórdia entre os pastores de gado de Abrão com os de Ló. O texto mostrou para nós que não havia espaço suficiente na terra para que eles pudessem habitar juntos. Abrão, como era pacífico, e entendendo que não havia possibilidade de os dois habitarem juntos por causa do pouco espaço, e também por ser submisso à direção de Deus, ele não admitiu que houvesse atrito entre eles. E sabe o que ele fez, Abrão?
ele propôs para Ló uma proposta, fez uma proposta para ele, que se Ló escolhesse um lugar para ir, ele iria na direção oposta. Olha, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. No versículo 9, lemos que ele diz o seguinte para Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E assim sucedeu, ouvinte. Ló, ele fez sua escolha. Ele tomou sua decisão. Mas é importante observar qual foi o critério que Ló usou para isso. Ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão, mas ele fez uma escolha baseada em um critério. Olha o versículo 10 e 11, por favor. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Ló, ele se deixou levar pela aparência. Ele usou o critério aqui da aparência. O texto diz que ele viu que era tudo lindo, algo promissor, algo que enchia os olhos. O texto diz que esse foi o critério que Ló usou. Ele está diante de duas opções, escolher entre a direita ou a esquerda. O caminho que ele escolhe é baseado naquilo que ele via que era mais bonito, naquilo que aparentemente era o melhor, era algo mais promissor. Então, a postura de Ló, ela exemplifica a atitude de muitas pessoas ao longo da história, que tomam decisões baseadas na aparência, no estereótipo. Pensa o seguinte: se algo é tão lindo assim, tão bonito, eu acredito que vai ser melhor para mim se eu tomar essa decisão aqui. Então, o texto, ao destacar o critério que Ló usou, deixa claro que ele pensou que estava fazendo a melhor escolha. O caminho que ele escolheu parecia o jardim do Senhor, o texto diz. Era algo que parecia o jardim do Éden, algo muito lindo. Então ele usou esse critério. O caminho que ele escolheu parecia o jardim do Senhor, o texto diz. Ló, ele escolheu um caminho aparentemente promissor, um lugar que prometia bem-estar e felicidade. O texto, portanto, nos adverte a termos bastante cuidado em todas as escolhas que fizermos nas nossas vidas. A todo momento nós estamos tomando decisão, até mesmo quando nós deixamos de tomar, já é uma decisão que está sendo feita. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós somos levados pela aparência e fazemos escolhas inconsequentes. E permita uma pergunta, por gentileza. Quando você faz uma escolha, qual é o critério que você usa? O que você usa para poder tomar a decisão? Quais são os princípios, os critérios que você utiliza? Seria porventura a aparência promissora e agradável aos olhos? Ló, no primeiro momento, diante daquela opção, falou: não, aqui vai ser o caminho que eu vou trilhar. É mais bonito, enche meus olhos, parece que vai me oferecer tranquilidade, então eu quero esse caminho aqui. Ele se deixou levar pela aparência. Se esse for o seu caso, caro ouvinte, você às vezes está diante de situações em que você precisa tomar decisão, e o critério que geralmente você usa é esse, você tem que ter cuidado. Porque esse texto nós veremos, à medida que formos expondo aqui, que nem sempre, quando você olha para uma coisa que parece ser promissora, vai ser algo bom para você. Então, seja divertido pela palavra de Deus hoje. Nem sempre o que parece é. Como já diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser precioso, bom ou verdadeiro, realmente o é. Somos informados na Bíblia, por exemplo, que Eva, quando ela foi tentada pelo maligno no jardim do Éden, ela também fez uma escolha de comer do fruto da árvore proibida. E sabe qual foi o critério que ela utilizou? Se você pensou foi aparência, você acertou. Ela também escolheu movida pela aparência, pelo estereótipo. Ouça o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Você percebeu?
ela viu que aquela árvore, o fruto daquela árvore, era agradável aos olhos. De fato, devemos ter cuidado. Devemos nos acautelar seriamente quando o critério é a aparência. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quais foram os resultados da escolha de Ló? Quais foram as consequências da sua escolha? Sim, houve consequências. E isso devemos ter sempre em mente. Toda vez que nós fazemos uma escolha, toda vez que nós tomamos uma decisão, haverá consequências. Sejam elas boas ou ruins. Então isso aqui é muito profundo. As escolhas que são feitas irão acarretar em consequências. O problema é que quando a escolha é feita, nem sempre é pensado nas consequências que ela trará. Inclusive quando o critério que foi utilizado por Ló, a questão da aparência. Às vezes está pensando que não vai acontecer nada de ruim lá na frente. Aí a pessoa escolhe, vê os problemas, as consequências, às vezes irremediáveis, e a pessoa coloca a mão na cabeça e diz o seguinte: que escolha que eu fui fazer? Como alguém já disse, nós podemos fazer escolhas, mas não podemos ter o controle das consequências que ela trará. Não temos condições. Saiba disso, caro ouvinte. Uma escolha feita hoje pode trazer consequências desastrosas no seu amanhã. E foi justamente isso que aconteceu com Ló. No texto que lemos inicialmente, temos indícios eloquentes, claros, de como a escolha de Ló suscitou consequências dolorosas. Em Gênesis capítulo 13, o texto que nós lemos, versículos 10 e 13, diz o seguinte, você pode acompanhar aí. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Aí no finalzinho, versículo 13, diz o seguinte: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Perceba, o lugar que Ló escolheu, o texto diz aí que naquela cidade haviam varões maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observe que o lugar para onde ele foi habitava grandes pecadores contra o Senhor. E essa cidade de Sodoma e Gomorra, como acredito que você conhece, ela foi destruída posteriormente. Deus, ele mandou fogo e destruiu aquelas cidades. Os moradores daquelas cidades não agradavam a Deus e recebeu dele o seu juízo. Mas afinal, quais foram as consequências que Ló sofreu por causa da sua escolha? Você tem uma noção? Você imagina algo? Segundo a minha análise, lendo esse texto e as passagens e capítulos subsequentes, eu percebi 6 consequências que Ló sofreu por causa da escolha que ele fez. O critério que ele usou foi a aparência. Ele fez a escolha, tomou a decisão, mas teve consequências. 6 consequências que não foram boas não, viu, ouvinte? Todas elas foram ruins. Primeiramente, Ló, ele sofreu uma consequência na área social. Isso mesmo. Nós aqui vamos passar da micronarrativa, que é a passagem específica de Gênesis 13, do 1 ao 3 que lemos, e vamos agora para a macronarrativa, vamos ampliar um pouquinho. Embora a ênfase de Moisés ao escrever essas passagens, o foco está no chamar de Deus a Abraão, mas uma vez que Ló foi com Abraão, Moisés ele vai salientar algumas verdades preciosas, e mostrando que a escolha que Ló fez lá atrás gerou consequências ruins. Então, a primeira consequência foi na área social, na vida social dele. A Bíblia relata, no capítulo 14, uma guerra que houve de 4 reis que se uniram contra 5, envolvendo, sabe quais cidades? A cidade de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que os reis saquearam as cidades, e sabe o que eles fizeram mais? Levaram Ló cativo com a sua família e pertences. Perceba bem, Ló, ele escolheu para aquela cidade, agora de repente há uma guerra, os reis guerreiam, e sabe o que faz? Invade Sodoma, Gomorra, e sai levando as pessoas cativas. Quem está no meio? Ló. E ele não vai só não, ele é levado a família e os seus pertences. Em Gênesis capítulo 14, versículos 11 e 12 está registrado. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, perceba, tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se.
Ou seja, Ló estava tranquilo lá em Sodoma, de repente houve a guerra, o pessoal começa a levar as pessoas cativas, e quem vai no bojo? Ló, sua família e tudo que ele tinha. Ló, querido ouvinte, ele perdeu por um momento o direito de viver em sociedade. Ou seja, ele perdeu o que a gente poderia falar hoje, no nosso contexto aqui português, aspecto jurídico, o que é conhecido como um direito fundamental de primeira dimensão. Ou seja, ele foi levado cativo da cidade que ele escolheu habitar. Ele perdeu o direito de ir, de vir, de estar. Embora temporariamente, o texto vai mostrar para nós na sequência que Abrão, juntamente com 318 criados, eles se propuseram ir atrás daqueles reis, pelejar contra eles, e a Bíblia diz que eles conseguiram, pela graça de Deus, resgatar Ló, sua família e os seus pertences. Mas perceba, Ló, por um momento, ele ficou privado da liberdade de ir, vir e estar. Isso é interessante, não é verdade? Que constrangimento que Ló está passando agora. Ele foi para a cidade errada. Então, a primeira consequência que nós elencamos aqui é uma consequência na área social da vida de Ló. Que constrangimento. Pensa aí, você está na cidade, tem uma guerra, as pessoas te levam preso, você, sua família, seus bens. Já pensou isso? Ló passou por grande constrangimento. Embora essa consequência ela foi reversível, foi superada, mas foi também totalmente desconfortável. Imagine aí a cena. Então, pelo fato de ele ter escolhido ir para Sodoma, o que aconteceu? Ele sofreu a consequência na esfera social. Foi reversível, foi temporária, mas ele sofreu constrangimento, uma consequência. Ele foi parar no lugar errado e sofre consequência na área social. Em segundo lugar, ele também sofreu a consequência na área emocional. Olha só, isso mesmo que você ouviu. Ló sofreu emocionalmente pela escolha que fez. O apóstolo Pedro, ele esclareceu isso ao falar que Deus julgará os falsos mestres e livrará os piedosos. E ele deu exemplo de como Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra e preservou Ló, tirando-os da cidade que foram destruídas. Ele mostra como Ló vivia na cidade. Você quer ter uma noção de como ele vivia lá, na cidade de Sodoma? Você pode pensar o seguinte: eu acho que a cidade era tão bonita, tão linda, como o jardim do Senhor, que Ló vivia alegremente todo dia. Será que era isso mesmo? Será que onde Ló passou a habitar, a escolha que ele fez gerou alegria para ele? Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, você pode abrir sua Bíblia aí e ler comigo. 2 de Pedro, capítulo 2, 6 a 8, lemos assim: E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló. Note, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Você percebeu, ouvinte? Ló sofria todos os dias emocionalmente. O texto é claro, ele se enfadava e ele afligia todos os dias sua alma justa. Pelo que ele se afligia? O texto diz, pelo que ele via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, à medida que Ló estava na cidade de Sodoma, ele contemplava a maneira de viver das pessoas. As pessoas perversas, as pessoas desonrosas. E sabe como é que a alma dele ficava? Dilacerada. Quem pensa que Ló vivia alegre, tranquilo na cidade, para onde ele foi, se engana. Ló sofreu com muita tristeza e aflição na alma pela perversão dos moradores daquelas cidades. Ele não vivia bem na cidade, de jeito nenhum. Aquela cidade que ele escolheu habitar não trouxe felicidade para ele, não. Na verdade, o texto é claro, ele afligia todos os dias a sua alma. Todos os dias estava lá Ló, cansado, aflito e sobrecarregado. Ele estava cansado e abalado, triste e amargurado. Suas emoções foram vítimas da sua escolha errada. Então eu queria dar uma pausa aqui com brevidade, mas te ajudar a refletir, caro ouvinte. Será que decisões que você tem tomado na sua vida,
não tem gerado o sofrimento que você tem sentido? Tem pessoas que sofrem hoje emocionalmente porque lá atrás fizeram escolhas erradas. Eu não quero com isso dizer que toda pessoa que sofre emocionalmente foi por causa de uma decisão errada. Esse não é o ponto. Eu estou dizendo que há pessoas, sim, que por causa de más escolhas, de decisões erradas, estão hoje sofrendo na alma. Angústia. A pessoa coloca a mão na consciência, na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Que decisão fui tomar? Eu tinha tudo para ter uma vida totalmente diferente. O que eu fui fazer da minha própria vida? Possa ser que eu esteja pregando para alguém, para você, que está me ouvindo agora, e se enquadra nessa situação. Você percebe aqui que Ló, por causa da escolha errada dele, ele passou a viver aflito, angustiado. Mas a consequência não foi só social e emocional, não. Em terceiro lugar, há uma consequência na área patrimonial. Ou seja, ele vai sofrer prejuízo do seu patrimônio. Imagina aí comigo. Pessoa que luta para ter suas coisas, para conquistar, para cuidar da família, para oferecer uma vida de comodidade para a família. De repente perde tudo. Foi o que aconteceu com Ló. Você se lembra do que levou Ló a fazer a escolha? Eu acredito que você vai lembrar. Foi uma contenda, por causa de quê? Qual foi a razão da contenda que houve entre os pastores de gado de Abrão com de Ló? Era o fato deles estarem abastados. A terra não tinha condições de comportar os dois, já pensou? Ou seja, Ló tinha muita propriedade. Ló tinha muitos bens. Então veja, ele é uma pessoa que, segundo o texto de Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 7, vai mostrar que ele era abastado. E outra, nós temos evidências bíblicas de que no lugar que ele escolheu ir, ele conseguiu obter uma boa posição. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 9 que ele estava na porta da cidade. Isso aqui é interessante, porque muito possivelmente o fato dele estar na porta da cidade indicava que ele havia assumido algum posto de responsabilidade. Até mesmo é possível que ele se tornou um juiz, porque era na porta da cidade que havia o tribunal. E o texto diz que quando os anjos, em Gênesis capítulo 19, entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? O texto diz que Ló estava na porta da cidade. Possivelmente ele alcançou uma boa posição na cidade, até mesmo de juiz, é possível. Mas o que acontece? Tudo que Ló tinha foi de água abaixo. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 19 está registrado que Deus enviou 2 anjos para destruir as cidades. Ló e família foram instados pelos anjos a sair às pressas, porque Deus derramaria fogo do céu sobre aquelas cidades. Sendo assim, caro ouvinte, tudo que ele construiu, ele perdeu. Tudo que um dia ele lutou para ter, foi embora, se esvaiu. Tudo que ele havia conquistado foi devastado. Tudo aquilo que um dia ele acumulou se desintegrou. E isso aconteceu, sabe por quê? Porque um dia ele fez uma escolha inapropriada. Ele perdeu todas as suas posses. Que coisa triste, não é verdade? Ele vai para a cidade de Sodoma abastado. Lá ele consegue mais coisa, tem a sua casa, tem as suas coisinhas. Só que agora Deus fala o seguinte: eu vou destruir a cidade. Eu só vou salvar você e a sua família. Ou seja, tudo que ele construiu ficou para trás, porque um dia ele escolheu ir para a cidade de Sodoma. Então ele sofre consequência na área social, na área emocional e na área patrimonial. Mas não para por aí. Em quarto lugar, ele sofre a consequência na área conjugal. Me escute com atenção. Exatamente isso. Ele sofre a consequência na área matrimonial. Ló foi tristemente afetado no que tange o casamento. Quando o Senhor Deus enviou os anjos para tirar Ló da cidade, ele havia mandado, o Senhor, através dos anjos, que Ló reunisse toda a sua família e saísse daquele lugar. Não é isso que a gente lê em Gênesis capítulo 19? Inclusive, quando Ló advertiu aqueles que casariam com suas filhas, seus futuros genros, ele foi tido como zombador. Eles não deram crédito para Ló, não. Os anjos falaram: olha, se você tiver familiar, avisa todo mundo, para todo mundo sair daqui. Aí Ló foi lá, até os futuros genros: vamos sair daqui, vamos nos retirar, porque eles vão destruir a cidade. Eles olhavam para Ló assim e falavam: você está de brincadeira. Eles pensaram que Ló estava brincando e não deu crédito à sua advertência. Mas isso não foi o mais triste para Ló, não foi a questão dele ser tido como zombador, e sim a perda da sua querida esposa, da sua companheira.
da sua adjutora. Lá em Gênesis capítulo 19, 17, você pode acompanhar, você pode ler comigo, vemos que os anjos disseram para Ló e a família o seguinte: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, os anjos deram uma ordem para Ló: saia aí todo mundo, você e sua família, escapa-te pela tua vida, não olhe para trás. Ló e família, eles foram advertidos: saiam, escapem pela tua vida e não olhem para trás. Mas o que aconteceu com a esposa de Ló? O que ela fez? Ela atendeu para a ordem dos anjos para não olhar para trás? Pelo contrário, a mulher de Ló olhou para trás. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, mostra a desobediência da sua esposa e o que lhe sobreveio. O texto diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja bem, a última vez que Ló viu a sua esposa foi quando eles estavam caminhando juntos. Os anjos deram a ordem: olha, não olhe para trás, vai caminhando para frente. Aí saíram, caminhando juntos, caminhando juntos. De repente, ela fica para trás. Ló não pode olhar para trás: cadê minha mulher? Os dois estavam caminhando juntos, Tiago Sidney. Os dois juntinhos. Vamos sair daqui, Deus nos deu uma oportunidade. Ele vai destruir a cidade, ele nos favoreceu a oportunidade de nos vermos livres. Estão caminhando, aí Ló percebe que a esposa vai ficando para trás. E isso para o resto da sua vida. Sabe por quê? Ele nunca mais viu a sua esposa porque ele não podia olhar para trás. Se ele olhasse para trás, ia acontecer a mesma coisa. Ou seja, porque um dia Ló, ele tomou a má decisão, ele perdeu seu casamento. Ele perdeu a sua companheira. Você que está me ouvindo agora, eu quero te advertir. Possa ser que você está diante de situações e que você pode ser tentado a tomar uma decisão que vai comprometer seu casamento. Cuidado. Ló tomou uma escolha baseada na aparência e perdeu a sua companheira. O seu casamento foi comprometido. Ele perdeu a sua esposa porque um dia ele fez uma má escolha. Mas não para por aí, não. Há uma quinta consequência. Sabe qual foi a consequência? De número 5? A consequência na área familiar. Aí você pode estar pensando assim: pastor, mas a família não se dá início no casamento? Sim. Só que ele não sofreu prejuízo somente em relação à mulher, não. Ele agora vai sofrer consequências relacionadas às suas filhas. A família vai ficar deteriorada, gente. Caro ouvinte, Ló não tem mais esposa. E sabe o que aconteceu? As filhas de Ló, diante da iminente destruição das cidades, elas pensaram: parece que não tinha mais homem, não. Parece que acabou os homens. E elas foram movidas por uma suposta preocupação. Não, peraí. Já que só está aqui nós duas e nosso pai, as duas filhas, o pai, elas pensaram o seguinte: a intenção, aparentemente, inicialmente, parece que era boa. Elas se preocuparam: nosso pai vai ficar sem descendente, sem linhagem. O texto vai mostrar para nós que essas meninas, as filhas de Ló, acrescentaram mais dor ao sofrimento do pai. Elas foram movidas pela preocupação de não conceder descendência ao pai, de o pai acabar não tendo. E sabe o que elas fizeram? Elas fizeram um plano. Planejaram ter contato íntimo com o pai. Elas embebedaram o seu progenitor, o pai. Já pensou? Pegaram bebida, embebedaram o pai e com grande insensibilidade, sabe o que elas fizeram? Executaram o plano repugnante. Elas cometeram uma relação incestuosa com o próprio pai. É claro que nessas alturas, a lei contra o incesto, na escritura, ainda não havia sido promulgada. Mas elas violaram, sabe o quê? A lei inscrita no coração. Elas engravidaram. Agora veja, Ló se tornou pai dos netos e avô dos filhos. As filhas, por sua vez, se tornaram mãe dos irmãos e irmãs dos filhos. Que sofrimento, gente. Ló perdeu o respeito das suas duas filhas.
Que situação lamentável. Cara, ouvindo, você percebe como a escolha pode comprometer a nossa vida de uma maneira às vezes irreversível? Imagina aí Ló olhando para aquelas crianças. Ele ia chamar de filhos ou de netos? Consequência na área da família. Uma má escolha pode comprometer sua família, caro ouvinte. Más decisões são perigosas. Mas eu quero aduzir você ao sexto e último, ou a sexta e última consequência, sabe qual foi a área? Na área da descendência. Então afetou o casamento, afetou as filhas e agora a linhagem futura. A consequência nessa área foi tão profunda que não se limitou a Ló e às suas filhas. Comprometeu gerações. A descendência que as filhas de Ló tiveram, os filhos, geraram 2 povos, 2 nações terríveis. Isso aqui é interessante a gente ressaltar, porque o ouvinte pode estar pensando assim, nossa, como é que pode uma escolha só? Isso mesmo, uma escolha só pode reverberar em consequências inimagináveis. Um dos filhos foi pai dos Moabitas, o outro foi pai dos Amonitas. Mas você pode se perguntar, quem foram esses povos? Eu te respondo, foram povos terríveis e inimigos acirrados do povo de Deus, da nação de Israel. Você pode ler 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1, 2º livro das Crônicas, capítulo 20, aquela guerra que o rei Josafá enfrenta, na verdade ele ora ao Senhor Deus da vitória. Sabe quem foi que se uniu? Os Moabitas, os Amonitas e os filhos de Seir. Esses povos que descenderam desse relacionamento entre o pai e as filhas foram povos terríveis. As consequências da escolha de Ló foi terrível, Diago Cílio. Uma decisão e compromete agora toda uma geração. Os Amonitas, para você entender melhor, caro ouvinte, os Amonitas, eles foram responsáveis pelo sacrifício de crianças. Já pensou? Eles tinham uma espécie de culto pagão, onde as crianças eram oferecidas a um deus que eles chamavam de Moloque. Os Amonitas. Veio da relação entre as filhas de Ló com o pai. Olha só, lá atrás Ló toma uma decisão e vai reverberar em consequências futuras. E quem foram os Moabitas? Os Moabitas, só para você ter uma noção, eles foram responsáveis por induzir o povo de Deus à imoralidade e à idolatria, conforme pode se ler em Números capítulo 25, do versículo 1 ao 3. Então perceba, as consequências da escolha de Ló foram tantas e todas assoladoras. Existem pessoas que hoje colhem o que plantaram na semeadura da escolha, que choram pelo leite derramado. Pessoas que olham para o retrovisor da vida e dizem, por que eu fui fazer aquela escolha? Se eu pudesse voltar atrás, voltar no tempo, eu faria totalmente diferente. Alguns chegam a dizer o seguinte, nossa, eu não levei Deus a sério. Deus me deu tanta oportunidade para me tomar a decisão certa de honrá-lo, de servi-lo, e eu não me atentei. Eu rejeitei o conselho da palavra do Senhor. Quantas pessoas que às vezes ouvem o conselho da palavra, alguém chega para orientar ela, não faz isso não, moço. Não faz isso não. Ele fala, não, quem manda na minha vida sou eu. Ele faz escolhas que trazem consequências terríveis. Escolha traz consequências. Como a escolha de Ló, você percebeu que trouxe tantas consequências, né, repercussões ruins, assim vemos também que o que aconteceu com a escolha deletéria de Adão. Adão também, juntamente com o esposo, tiveram a oportunidade e eles fizeram escolha. Em Romanos capítulo 5, 12, vai mostrar a consequência da escolha que eles fizeram. O texto diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós, caro ouvinte, pecamos com Adão no Jardim do Éden. Adão representava a humanidade. E tal como vimos em Ló, as consequências também da escolha de Adão foram muitas. De modo que nós somos feitos pecadores por natureza,
por prática e até mesmo por omissão. E as escolhas dos homens se tornaram também inclinadas para o mal. Então perceba, lá no Jardim do Éden, nós juntamente com Adão tomamos uma decisão. Olha o sofrimento do mundo. Por que existe sofrimento? Por que existe morte? Porque o mundo está como está? Porque um dia uma decisão foi tomada de desobedecer a Deus. Escolha traz consequências. Mas eu preciso enfatizar nessa oportunidade que Deus também fez uma escolha. E diferente da escolha que o homem faz, que traz consequências ruins, Deus ele faz escolha, ele fez uma escolha que traz boas consequências para o seu povo. Sabe qual foi a escolha de Deus, do Criador? Ele deu seu Filho Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, em harmonia com o Pai, ele escolheu voluntariamente fazer a sua vontade em plena obediência até a morte, e morte de cruz. Quando nós lemos João capítulo 6, versículo 38, o Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele fez essa escolha para salvar todo aquele que crer no seu nome. Para você que não é cristão, eu te digo, creia em Jesus Cristo hoje. Creia em Jesus Cristo agora. Se volte do pecado em arrependimento e para Cristo com fé. Jesus Cristo, ele veio à terra para salvar os pecadores. Ele fez essa escolha de dar por nós. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós que somos inclinados para o mal, nós que fazemos más escolhas e tomamos más decisões, Jesus Cristo ele morreu para salvar os pecadores. Em Lucas capítulo 5, 32, o próprio Jesus declarou: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Portanto, ouvinte, você que não é cristão, se volte para Deus hoje. E saiba de uma coisa, que a decisão de não crer em Jesus Cristo, sabe qual vai ser a consequência? A condenação eterna. Em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Escolha traz consequências. Para você que é cristão, eu te faço uma pergunta. Você está prestes a fazer alguma escolha? Está prestes a tomar alguma decisão? Lembre-se, cuidado com o critério que você vai usar. Não se deixe levar apenas pela aparência. Em relação aos critérios, considere a palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Peça conselhos para os cristãos bíblicos. Não se precipite. Não seja afoito. Porque lá na frente você pode colher o fruto da má decisão. E mais, não se esqueça disso. Encarecidamente eu te peço, não se esqueça disso. As suas escolhas trarão consequências, sejam elas boas ou ruins. Amém.